Transformação da cabeceira. Eu achei essa cabeceira no lixo próximo aqui em casa e ela estava muito suja, estava com muito mofo e umas partes muito amareladas. Aí eu peguei para fazer a limpeza, fazer uma transformação. Eu vou começar passando água sanitária por toda a peça. Isso vai servir tanto para desinfectar quanto para limpar. Fui borrifando. Eu coloquei ela aqui no ar livre, então é melhor porque o alvejante, né, é muito forte e acaba sufocando. Então eu fiz num ambiente mais aberto. Depois eu fiz uma misturinha com vinagre, bicarbonato e detergente. Eu fui fazendo no olho mesmo e fui passando por toda a peça. Essa misturinha eu deixei agir por alguns minutos, umas meia hora, porque tinha muitas partes ainda na peça que estavam amareladas e eu queria tentar tirar esse amarelado. Agora eu vou mostrar o resultado como ficou depois dessa misturinha. No vídeo não sei se dá para ver claramente, mas ainda tem umas partes muito amareladas. Eu cheguei mais de perto para filmar, essa parte, por exemplo, está muito amarelada e não saiu com esses dois processos. Agora eu vou passar o Cif por toda a peça e principalmente nessas partes que estão mais amareladas para ver se eu consigo fazer com que clareie. Eu estou usando esse Cif de limão, que é muito bom, né, para clarear peças brancas, e já mostro o resultado para vocês. Então, gente, clareou bastante, mas ainda não ficou 100%. Aí eu vim com a misturinha de limão e bicarbonato e fui passando na peça. Eu confesso que depois que eu fui passando, essa aguinha que solta, começou esse suquinho, né, do limão, começou a ficar verde e eu achei que a peça ia acabar manchando, ia acabar ficando verde. Mas no final deu tudo certo, não ficou verde. Mas não teve o resultado ainda que eu gostaria de que ficasse bem clarinha. Agora eu decidi tonalizar, né, pintar os botões de dourado. Então eu fiz um isolamento e fui pintando com uma tinta spray. Uma dica para vocês é que se respingar a tinta é para passar querosene, porque aí limpa tudinho, sai a tinta, o respingo. Teve algumas partes aqui que deu ruim. Eu vou mostrar aqui a tinta que eu usei para vocês. Eu usei essa tinta. Eu vou deixar aqui na descrição direitinho, se alguém quiser adquirir a tinta, que é um dourado muito bonito. Agora eu vou fazer mais uma última tentativa para clarear a peça. Eu usei pó descolorante com água oxigenada 40 volumes. Eu tô mostrando aqui para vocês qual eu utilizei, porque ainda a peça ainda está bastante amarelada. A quantidade foi no olho mesmo, eu fui colocando aos poucos, mas acabou que no final eu usei todo o pó descolorante com toda a água oxigenada, porque a peça é grande e acabou que eu utilizei todo ele. No dia que eu usei, o tempo estava meio nublado. Então, talvez por isso não deu um resultado tão melhor. Mas eu misturei, fiz a misturinha e fui passando com esse pincel mesmo em toda a peça. Aí fui passando em toda a peça. Eu fui tomando cuidado para não passar próximo a esses botões, né? Para não estragar a pintura, porque também estava recente a pintura do dourado. Então eu fiquei com receio de manchar, estragar ou sair a tinta. Então fui aplicando com bastante cuidado nessa parte. Aqui eu já tinha passado em toda a cabeceira e fui deixar um tempo. Eu deixei mais ou menos cerca de 3 horas. Como eu falei, o tempo estava meio nublado e não deu o resultado que eu queria. Ainda ficou, depois de todo esse processo, ainda ficou
As partes de cima ficou bem clarinha, mas algumas partes ainda ficaram muito amareladas. E eu fiquei pensando o que eu ia fazer para que ficasse do jeito que eu queria, que a pessoa queria que a cabeceira saísse como saísse da loja, né? Ai, ai, só Deus na minha vida. Mas enfim, eu decidi pintar. Eu vi alguns vídeos na internet de como fazer essa pintura e eu vou ensinar aqui para vocês como é que eu fiz. Agora eu fiz o isolamento de todos os botões. Eu fiz com fita crepe. Se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu like. A tinta, eu usei essa tinta da Coralite, que eu comprei um galão maior porque eu precisava pintar umas outras coisas aqui para casa. Então eu comprei uma quantidade maior da tinta para estar usando. E o amaciante concentrado, não precisa ser exatamente essa marca, mas precisa ser um amaciante concentrado. E a tinta eu usei esmalte sintético. A medida foi 3 colheres de tinta para 3 colheres de amaciante. Aí você vai fazendo na quantidade que você precisar usar, né? Porque depende muito do que você vai pintar, do tamanho da sua peça. Eu fiz duas porções de 6 e deu o suficiente para dar 2 demão. Aí eu fui pintando, eu comecei pintando com um pincel, mas depois eu fui pro rolinho. Eu fui espalhando com o pincel, que eu acho que espalha bem mais rápido, e fui dando um acabamento com o rolinho por cima, porque ele deixa a textura da tinta, da pintura, né, mais bonita, fica um acabamento melhor. Entre os botões, nessas linhas também eu fui passando um pincelzinho para ficar mais fácil. Aí aqui eu fui passando, né, o rolinho, como eu disse, para ir dando o acabamento, para ficar mais bonito o acabamento. E eu já fui gostando do resultado. Vou deixar mais uma dica para vocês. Se você não concluir a pintura no mesmo dia, quiser guardar os itens que você usou na pintura, você pode colocar uma sacolinha plástica e colocar na geladeira bem fechadinho de um dia para o outro, que não vai endurecer o seu pincel e o seu rolinho. Essa é uma super dica e eu tenho certeza que vale seu like. E assim ficou o resultado da cabeceira. Agora sim eu gostei, porque agora os amarelados saíram bem, saíram bastante, e eu gostei muito desse resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte bastante, comenta bastante, porque é meu primeiro vídeo e eu creio que é o primeiro de muitos. E se inscreva no canal para vários DIY. Um beijo e até o próximo vídeo.